Apresentação do conto Bárbara por Amanda Arthur, Carolina, Henrico, Felipe e Gabriela. O texto literário é mais artístico, portanto, nem sempre estão ligadas à realidade, no caso da ficção. Muitas vezes são subjetivos, podendo existir diferentes interpretações de leituras distintas. Contudo, o texto literário contém figuras de linguagem sem sentido figurado e metafórico das palavras, que tornam o texto mais expressivo. Os trechos a seguir do conto comprovam essa afirmativa. Assim pensando, muito tempo levei subindo em árvores, onde os olhos ávidos da minha companheira descobriram frutas sem sabor ou ninhos de passarinho. Apanhei também algumas surras de meninos aos quais era obrigado a agredir unicamente para realizar o desejo de Bárbara. Receosa de que ali saísse um gigante, imaginava como seria terrível viver ao lado de uma mulher gordíssima e um filho monstruoso que ainda poderia herdar da mãe a obsessão de pedir as coisas. Para meu desapontamento, nasceu um ser raquítico e feio, pesando 1 quilo. Desde os primeiros instantes, Bárbara o repeliu, não por ser miúdo e disforme, mas apenas por não ter o encomendado. Apanhado de surpresa, não atirei de imediato com o motivo do seu procedimento. Ela mesma se encarregou de mostrar a razão. Seria tão feliz se possuísse um navio, mas ficaremos pobres, querida. Não teremos com que comprar alimentos e o garoto morrerá de fome. Não importa o garoto, teremos um navio. É a coisa mais bonita do mundo. Irritado, não pude achar graça nas suas palavras. Como poderia saber a beleza de um barco se nunca tivesse visto se conhecia o mar somente através de uma garrafa? Contive a raiva e novamente embarquei para o litoral. Dentre os transatlânticos ancorados no porto, escolhi o maior, mandei que o desmontassem e fiz-o transportar para a nossa cidade. Desorientado, sem saber como proceder, encostei à amurada. Não lhe vira antes tão grave o rosto, com fixo o olhar. Aquele seria o derradeiro pedido. Esperei que o fizesse. Ninguém mais a conteria. Mas ao cabo de alguns minutos, respirei aliviado. Não pediu a lua, porém uma minúscula estrela, quase visível a seu lado. Eu fui buscá-la. A função literária do conto Bárbara é a político-social, pois implica o caminho para a reflexão e o autoconhecimento através de uma mensagem que destaca a complexidade dos comportamentos humanos. Bárbara desejava ter tudo, pedia, engordava e nunca estava satisfeita. Seus caprichos, eventualmente, tornaram-se incontroláveis, representando a ambição e o egoísmo. Seu marido, quem conta a história, obedecia seus desejos absurdos cegamente, movido por um forte e problemático sentimento amoroso referente à submissão. Apesar do conto ter sido escrito há quase 70 anos, as condutas destacadas no texto podem ser facilmente relacionadas ao nosso cotidiano atual. Murilo Rubião critica essas ações e as apresenta como uma evidente disfunção na sociedade, notabilizando os mistérios da natureza comportamental. Um filósofo chamado Friedrich Nietzsche uma vez disse: "Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal", destacando a moral como contraditória, o que origina um questionamento acerca dos valores exercidos pelos personagens. A linguagem no conto Bárbara. A linguagem utilizada nesse texto é a figurada, muito comum em contos. A linguagem figurada é uma ferramenta ou modalidade de comunicação que utiliza figuras de linguagem para expressar um sentido não literal de um determinado enunciado. A linguagem figurada é usada para dar mais expressividade ao discurso, para tornar mais amplo o significado de uma palavra. Além disso, também serve para criar significados diferentes ou quando o interlocutor não encontra um termo adequado para o que deseja comunicar. A interpretação da linguagem figurada pode depender do contexto de cada indivíduo. Isso porque é um tipo de linguagem não convencional, que não se baseia nas normas usuais da comunicação. A utilização da linguagem figurada na literatura remete a uma forte capacidade de abstração por parte do autor e uma entrega absoluta à linguagem, além dos significados conhecidos e corriqueiros. A linguagem figurada é um instrumento de comunicação que visa expressar no determinado enunciado um sentido que não é literal, através da utilização de figuras de linguagem. O conto em questão, no que tange o enredo, tem uma narrativa figurada, com uma linguagem direta sem descrições intensas, o que contribui para uma interpretação imediata do conto. Seja a de que a questão principal abordada nele é a do consumismo, uma vez que a Bárbara deseja intensamente tudo que pode e não pode ter e usufruir. Imagine uma mulher que tem o desejo insaciável pelas coisas. Essa mulher é Bárbara, e ela só sabe pedir. E quanto maior o pedido,
mais ela engordava. Agora, imagine seu marido. Foi ele que contou e relatou detalhadamente cada pedido de sua esposa. O marido foi movido pelo mesmo sentimento estranho de amor masoquista e fez o possível para satisfazer os desejos de sua amada. Podemos ver isso no seguinte trecho. Por mais absurdo que pareça, encontrava-me sempre disposto a lhe satisfazer os caprichos. Em troca de tão constante dedicação, dela recebi falsa ternura e pedidos que só se renovavam continuamente. Não os retive todos na memória, preocupado em acompanhar o crescimento do seu corpo, se avolumando à medida de que se ampliava sua ambição. Se ao menos dela estivesse para mim parte do carinho dispensado às coisas que eu lhe dava, ou não engordasse tanto, pouco teriam me importado os sacrifícios que fiz para lhe contentar a mórbida. Logo depois de mais alguns pedidos, o marido de Bárbara entra em uma greve e começa a recusar os pedidos de Bárbara, pois estava se preocupando com o enorme tamanho de sua esposa, já havia conseguido. Mas, com essa repentina mudança de hábitos, Bárbara se enfureceu e começou a definhar-se com tudo aquilo. Seu corpo, que antes era devastador, agora estava magro e pálido, mas sua barriga, por algum motivo, começou a crescer de novo. Preocupado com isso, seu marido resolve levar Bárbara em um médico e se alivia ao saber que não era nenhuma doença, e sim um menino. Mas, depois de saber disso, ele rapidamente pede para Bárbara voltar a pedir coisas, pois estava preocupado que a situação atrapalhasse a saúde do menino. Então, Bárbara pediu o oceano. Não fiz nenhuma objeção e embarquei no mesmo dia, iniciando longa viagem no litoral. Mas, em frente ao mar, atemorizei-me com seu tamanho. Tive receio de que minha esposa viesse a engordar em proporção ao pedido, e lhe trouxe somente uma pequena garrafa contendo a água do oceano. Este marido, assustado, ainda teve que atender a outros pedidos. Imagine como ele se virou para levar um baobá de 10 metros de altura para sua esposa. Mesmo depois do filho nascer, Bárbara continuou exigindo excentricidades do marido. Mas agora a situação mudou. Além de Bárbara, ele tinha também que cuidar do raquítico e pequeno filho, já que sua própria mãe não fazia nada. Não amamentava e nem mesmo dirigia seu olhar à pobre criança. Depois que o baobá que ela pediu murchou, logo perdeu o interesse e fez outro gigantesco pedido ao seu marido. Bárbara pediu um transatlântico. De início, ele tentou repelir, dizendo que todo o dinheiro acabaria e caso fizessem essa loucura, e que sem o dinheiro não poderiam alimentar o menino. Mas não conseguiu evitar, já que Bárbara nunca tinha se importado com o menino e não iria se importar agora. Contive a raiva e novamente embarquei para o litoral. Dentre os transatlânticos ancorados no porto, escolhi o maior. Mandei que o desmontassem e fiz transportar à nossa cidade. Voltava desolado no último carro de uma das numerosas composições que conduziam partes do navio. Meu filho olhava-me inquieto, procurando compreender a razão de tantos inúteis apitos de trem. Bárbara, avisada por telegrama, esperava-nos na gare da estação. Recebeu-nos alegremente, até dirigiu um cortejo ao pequeno. Numa área extensa, formada por vários lotes, Bárbara acompanhou os menores detalhes da montagem da nave. Eu permanecia sentado no chão, aborrecido e triste. Ora, olhava o menino, que talvez nunca chegasse a caminhar com suas perninhas. Ora, o corpo de minha mulher, que de tão gordo, vários homens, dado as mãos, uns aos outros, não conseguiriam abraçar. Estavam pobres, por isso, às escondidas, longe do olhar de Bárbara, roubava pedaços de ferro e madeira do barco e trocava por comida. Desolado e sem esperanças, uma noite viu seus olhares presos ao céu, observando as estrelas e a lua. Nunca tinha visto ela tão concentrada em algo. Logo, percebi que isso faria ela querer mais um pedido absurdo. Rapidamente, tentei puxá-la pelo braço, mas não adiantaria, seu corpo era enorme, e eu não consegui nem mesmo desviar seu olhar. Logo, ela se virou, e eu já imaginava que ela pediria a lua. Mas, para meu alívio, pedi uma minúscula estrela ao seu lado, e então fui buscá-la. E assim termina o conto Bárbara. Muito obrigado por terem ouvido até aqui.